Olá, queridos irmãos, estamos de volta com mais uma série de estudos através de devocionais para a edificação do corpo de Cristo. Estudaremos, através de uma visão geral, a escatologia bíblica, baseada no livro da Revelação, também conhecido como Apocalipse. Precisamos muito conhecer sobre escatologia, sobre a revelação das coisas que estão para acontecer, das que acontecerão no curso do plano de Deus para a humanidade. Vamos falar hoje sobre o Jesus glorificado, aquele visto pelo apóstolo João. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vemos nesse texto o apóstolo João tomando a posição de profeta, sendo a voz de Deus, mas ao mesmo tempo assumindo a condição de filho, falando aos seus irmãos. Algo especial foi designado a João, a revelação das coisas que estavam para acontecer. Mas antes, ele precisava ver o Cristo glorificado, para que pudesse receber a preparação para acessar o reino de Deus. O reino precisava se desenvolver, sobretudo, na forma de proclamação do Evangelho. Ele informa todos os povos a respeito do poder do amor que se revela em Jesus e chama a obediência da fé. As perseguições aos discípulos desencadeiam em traição e apostasia na igreja, conforme Mateus 24:10 em diante, mas também comunhão de sofrimento e aprovação da fraternidade. É por isso que a igreja não pode conformar-se com a realidade existente. Apesar de toda a sua mansidão, ela está fundamentalmente insatisfeita com a situação. Ela está buscando uma cidade futura, conforme Hebreus 13:14. A ressurreição de Jesus dentre os mortos e o dom do Espírito Santo despertam nela uma incontrolável certeza e alegria prévia. O Apocalipse destaca fortemente este elemento da doutrina sobre a igreja. Inegavelmente, a sua expectativa de Jesus pertence à sua lembrança de que Jesus é também a presença de Deus. Através dessa espera, a igreja se evidencia como noiva em Apocalipse 22:17, e essa nova condição de noiva é inerente à sua essência. E vem a voz do anjo no versículo 10: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. O 11 diz: O que você vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O Filho do Homem, que é o Senhor e juiz da igreja, está prestes a aparecer. Em Apocalipse 4:2 começa a contemplação de Deus, o Senhor e juiz de todo mundo. Também neste contexto, vir agora a regra de que carne e sangue não podem ver o reino de Deus. Por isso o profeta experimenta que está sendo arrancado de todas as inibições e percalços pessoais para dentro da esfera do Espírito de Deus, muito acima de sensações subjetivas, e ouvi por detrás de mim grande voz. A visão começa com uma audição, ou seja, com uma experiência auditiva por trás, surpreendendo-o como uma voz. Ela não tem nada a ver com suas próprias vozes, expectativas e esforços. O profeta é arrancado da sua realidade própria e colocado dentro do que Deus é. O que vês, escreve em livro. João não podia transmitir as visões oralmente aos destinatários. Tinha que registrá-los. Dando sua palavra por escrito, Deus está se comprometendo. Ela também vale para outros que não estão presentes aqui agora, mas que ouvirão e verão.
A visão do Senhor no versículo 12 ao 16 diz: volte-me para quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvo a lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que João estava vendo? Um anjo? Cristo ou Deus? Certeza plena será obtida unicamente pela voz do Senhor. Só sabemos que, quando o viu, João caiu aos pés dele como morto. O resultado não corresponde à intenção do profeta, de que ao voltar se poderia perceber o portador daquela voz fortíssima. Ao invés disso, ele contempla 7 candeeiros dourados. Em decorrência, trata-se aqui de 7 estandartes de luz isolados, colocados em círculo ou em semicírculo, dos quais, conforme Apocalipse 2:5, um podia ser retirado. Entretanto, conforme os versículos seguintes, não se trata aqui de um sumo sacerdote em geral, mas também de modo bem destacado da sua função de juiz. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Novamente, temos elementos do quadro do juiz divino descrito em Daniel 7:9. Segundo essa passagem, o branco é para representar uma natureza de luz celestial, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, que refinado numa fornalha. Mostram em seus respectivos contextos que os olhos flamejantes e os pés ardentes são elementos da função judicial. Trata-se do olhar de um juiz que perscruta e consome a tudo com sua luz, bem como do ardor destruidor do Senhor da Justiça, que deposita seu pé sobre o inimigo já vencido. E a voz como voz de muitas águas. Contra essa voz não há voz da terra que possa impor-se. No seu juízo, desfalecem palavras humanas. Ela detém a última palavra e é a única de ter razão. Depois o olhar do vidente cai sobre a direita do juiz e dominador divino. Essa é a sua mão de ação, com a qual age e governa. João está vendo, em todo caso, alguém maior que todos e que governa sobre tudo e sobre todos. E da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. De forma bem genérica, a espada pode ser uma figura para palavras mortais das palavras da boca de Deus que se vive, mas elas também podem matar como uma espada. A questão da boca alerta para que não nos imaginemos transportados para um campo de batalha, não é isso, onde a espada é conduzida com a mão, mas sim ao tribunal. É lá que se profere a sentença judicial, e precisamente sem contestação. O aspecto característico da imagem é dele como o supremo juiz, sem dúvida, conforme Apocalipse 3:19. Tudo isso acontece por amor. No ponto de vista, acima de tudo, permanece Apocalipse 1:5. Ele nos ama, e trata-se de um juízo num tempo pronunciado de graça, e ainda não do juízo final, conforme Apocalipse 20. Contudo, João ainda não pôde depreender tudo isso da aparição muda do juiz. A voz do Senhor, nos versículos 17 a 20, vão dizer: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas.
quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Não é para adorar que João caiu ao chão. Quando o viu, caiu a seus pés como morto. Foi assim que também se precipitaram ao chão Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro e Paulo. Em todos os casos trata-se da incompatibilidade entre Deus e o ser humano, entre céu e terra. Os da terra não conseguem permanecer na presença visível do Senhor. Eles cambaleiam e caem ao chão. Deus habita em uma luz inacessível, conforme diz 1 Timóteo 6,16. O que João viu foi para ele uma aparição ainda anônima, porém celestial e judicial. Em decorrência, a palavra de interpretação aconteceu porque era realmente necessário. Porém, quando o Senhor se deu a conhecer, João se ergueu novamente. Agora, ele podia suportar o aspecto judicial. Afinal, é Jesus de Nazaré, que morreu por nós, que vive por nós e ora em favor de nós junto ao Pai. A exclamação, é o Senhor, o torna de novo capaz de viver e servir. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita. Isso significa que ele estava vivificando, trazendo clemência e aceitação e também bênção para o serviço de João, dizendo, não temas. Este é o jeito de falar com pessoas atemorizadas, não com atrevidos. Existe um temor que Deus demanda, mas também outro medo que ele não quer. Ele não quer o temor de que ele não seria outra coisa, senão alguém que esmaga tudo. Não é isso. Ou seja, ele deseja um temor que provém de um coração que é pequeno demais para o bem que Deus pode e quer realizar. Contudo, ele tem à disposição somente pessoas com corações muito pequenos, pois o coração de ninguém seria capaz de aprender a bondade dele. Por isso, a palavra, ela repercute através da história da salvação. Não temas. Nestas designações, Deus, ele é enaltecido como vitorioso sobre o último e maior inimigo, a morte. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é, pois, o Senhor que declara João livre do medo. Ele realmente liberta de qualquer temor. Por isso, como no passado, Moisés, Isaías ou Pedro, escreve, pois, as coisas que tem visto, tanto as que são e as que hão de acontecer depois destas. Essa ordem de escrever completa a ordem do versículo 11, que depositava a ênfase nos destinatários no tocante ao conteúdo. O conteúdo é desmembrado em presente através do capítulo 2 e 3 e futuro do 4 ao 22. Assim a visão está explicada, como também sugere o teor da frase, o mistério é um único mistério. Representa o mistério do fim dos tempos. Essa igreja que ora e confessa sua fé na relação com o seu Senhor, ou inversamente, este Senhor universal, crucificado e ressuscitado, e que está vindo na relação com a sua igreja de judeus e gentios. Ele a preservará para si naquilo que há de acontecer e a enviará para si ao mundo. A proporção com que é levada a sério, repetidamente, causará surpresa à igreja e a um dia igualmente surpreenderá o mundo inteiro. Essa é a revelação do Cristo glorificado, que traz para a igreja uma oportunidade de entender, discernir e se preparar para as coisas que estão para acontecer. E a partir do nosso próximo encontro, iremos iniciar uma jornada que passará pelos momentos proféticos das 7 igrejas e, consequentemente, a sequência de fatos que ocorrerão até o fim, que cremos que, para nós, também é o começo. Quero muito agradecer aos irmãos e amigos que têm prestigiado e assistido o conteúdo deste canal
e divulgado o trabalho da nossa comunidade. Peço também que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para que você sempre possa receber prontamente todo o conteúdo que estamos disponibilizando, sempre para a edificação do corpo de Cristo. E a sua opinião é também muito importante para nós. Então, abaixo do vídeo tem um espaço para que você possa deixar os seus comentários. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, te proteja, te livre de todo mal e que o Espírito Santo fale ainda mais ao teu coração, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.